Ah, tá. Então tá. Vamos lá, pessoal. Então, essa primeira etapa aqui nós conversamos lá no início da disciplina, onde falava então mostrava então a disciplina e como que ela seria dividida. Eu vou só relembrar rapidinho como que ela ficaria, tá? Para quem assistir depois. Então, nós seguimos então com o envio de material e atividades pelo SIGA e avisa então no grupo de WhatsApp que foi criado para vocês. As atividades então, elas consistem as nossas aulas de 3 etapas. Então, a primeira etapa é a leitura do material, que é colocado no SIGA. A segunda etapa, então, é a aula pelo Meet, que nós vamos fazer uma semana sim, uma semana não, tá? Conforme a solicitação da coordenação. E a terceira etapa, então, seria a realização de atividades ANPs, tá? Sempre essas atividades que nós, depois que nós realizarmos, vai ser feita a correção, ou na aula seguinte eu deixo gravado, então, e disponibilizo o material no SIG para vocês assistirem as correções, tá? Então, sempre, a cada 15 dias, nós vamos ter os nossos meets, tá? Então, as datas que nós vamos fazer o encontro ao vivo, a aula síncrona, né? Então, é dia 30, que é hoje, dia 13/8, dia 27/8. Então, serão 3 encontros. No dia 23/7, tá? No dia 23/7, 6 de agosto e 20 de agosto serão aulas assíncronas, tá? Então, será por meio de material de leitura, tá bom? Dia 3/8 vai ser a segunda prova, 3 de setembro vai ser a segunda prova, dia 4 a recuperação, caso alguém precise, e dia 10, então, de setembro é a finalização, tá? Então, são essas datas aí que nós vamos ter para frente. Conforme, então, a primeira etapa, você já foi do professor Komatsu, que ele, então, trabalhou com vocês 40 horas, tá? E eu vou trabalhar as outras 40 da disciplina. Mesmo formato, então, continuamos, né, com aulas em formato não presencial, e a avaliação do professor Komatsu já foi. Em se tratando, então, da avaliação, a nota é dividida 50% para cada professor. Do professor Komatsu, vocês já realizaram, já fecharam essa etapa, e agora está faltando o restante da minha disciplina e também o peso de 50% comigo ali, tá? E depois, caso alguém precise, quem não atingir nota 6, faz uma prova de recuperação lá no dia 4, tá? 4 de setembro. Como que vai funcionar a minha parte de avaliação? Então, vão ser três ANPs, sempre pelo SIGA, tá? Então, a única forma de vocês responderem é pelo SIGA. Vocês vão ter ali alguns dias que vai ficar aberto. Então, sempre depois da aula síncrona, tá? Então, no caso, hoje, a partir das 9 horas, já vai estar aberto para vocês realizarem até na segunda-feira, tá? Então, de sexta até na segunda para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, são 3 ANPs, mais uma prova, tá? Então, a gente faz uma média dessas 4 notas e quem ficar com a nota maior que 6 está aprovado, tá? Então, é assim que vai funcionar a nossa avaliação. 3 ANPs, mais uma prova de todo o conteúdo da minha parte, tá? Então, é como se a gente tratasse de coisas separadas em termos de conteúdo e avaliação em relação ao professor Komatsu. Aqui só mostrando, então, todo o calendário da nossa disciplina. Nós estamos aqui, né, no dia 30/7. Então, nós vamos nos ocupar mais, então, a parte dos métodos de aplicação de produtos e equipamentos, calibrações e dimensionamentos, tá? Então, ali, basicamente, nós vamos ver na aula de hoje, então, uma recapitulação aí da parte dos equipamentos e de pulverização, para quem não conhece ou quem ainda não tem um conhecimento muito grande dessa parte, é um apanhado geral aí sobre a parte de pulverização, direcionando mais para tipos de equipamentos, tá? Então, tipo de equipamentos, ponta de pulverização. Na próxima aula, e próximo conteúdo vai ser, então, sobre tecnologia de aplicação, então, os fatores que influenciam a pulverização, então, questão de, desde volume, questão de condições ambientais, tá? Umidade, temperatura, até a questão dos próprios equipamentos, né? Velocidade de aplicação e assim por diante. E na terceira etapa, então,
nós vamos nos ocupar, então, sobre a parte de regulagem e calibração de equipamentos, tá? Então, nós vamos utilizar, então, um aplicativo para fazer essa etapa. Então, são esses três pontos. Se nós tivéssemos de forma presencial, nós faríamos, então, aulas práticas usando esses equipamentos, tá? Então, é basicamente assim que vai funcionar. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tu tá ouvindo a gente, prof? Não? Tu não tá nos ouvindo. Tá. Você Vamos lá não para tá outra nos etapa. ouvindo. Tá aparecendo na tela aí, né? Aparecendo, pessoal, a tela para vocês agora? Sim, e o som está funcionando bem também, né? Então tá. Vamos lá então, pessoal. Nessa parte de pulverização, dá uma passada nos pulverizadores, os tipos principais, o funcionamento básico deles e falar um pouquinho de pontos de pulverização, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, de preferência falem, que eu não consigo acompanhar o chat. Não consigo acompanhar o chat e a tela ao mesmo tempo, tá? Então eu vou trocar as telas aqui. Então vocês têm que falarem aí para escutar, tá? Beleza. Nessa parte, então, de pulverização, tá? Nós temos aqui um esqueminha de como que funciona o pulverizador, tá? Então vocês já viram até agora com o professor Komatsu, um apanhado geral sobre os produtos, sobre os produtos, tá? Sobre os tipos, as formulações e assim por diante, e as particularidades de cada um. Então, aqui, o que vai ser a nossa pulverização? Consiste em você pegar os produtos que você precisa, os herbicidas, inseticidas, fungicidas, enfim, produtos biológicos, o que você tiver, e fazer uma separação, fazer uma pulverização desse produto e aplicar sobre um alvo, tá? Para sempre com um determinado fim. Nesse caso, então, nesse esquema aqui, esse produto ele vai ser sempre adicionado dentro de um tanque, tá? Dentro desse tanque ele vai ser diluído, ou pode ser em água, maior parte das pulverizações, ou alguns sistemas, principalmente a aplicação não terrestre, você vai aviões, drones, assim, Vant, assim por diante, você vai aplicar, então, a base de óleo, tá? Então, são volumes baixos, 2 litros, 3 litros, até 5 litros por hectare. Quando você utiliza volumes maiores, tá? Então, sempre que você tem uma massa verde, uma massa foliar maior que você quer atingir, você utiliza volumes maiores, tá? Então, sempre se tem uma falsa ideia de que grande quantidade de volume de água que ele é diluído, que nós chamamos de calda, né? Então, água mais o herbicida, o inseticida, enfim, ele é chamado, então, de calda. Grandes volumes, ele atinge mais a planta, e nem sempre isso é verdade. Então, o que vai determinar se você vai ter uma cobertura maior ou não da planta é o tamanho de gota e a frequência de distribuição dessas gotas, tá? Beleza. Então, você adiciona, então, o produto no tanque, tá? Então, do pulverizador, que vai variar vários tamanhos, tem desde 5 litros, pulverizadores aí manuais, costais, 10 litros, 15 litros, até volumes aí de 4.500, tá? Que são os autopropelitos. Sempre dentro desse tanque vai ter algum mecanismo que vai fazer com que esse produto fique sempre sendo agitado, porque senão ocorre uma decantação, uma separação do pesticida ali dentro da água, né? Ele corre uma decantação, alguma coisa assim.
Então, sempre vai ter algum mecanismo de agitação. Sempre tem isso, tá? Então, vai ter um agitador. A partir daí, então, esse produto, ele vai sair do tanque de armazenamento, vai passar por um sistema de filtragem e por uma bomba, tá? Sempre vai ser bombeado. Essa bomba pode ser manual, no caso, os pulverizadores manuais ali, costais manuais, ou pode ser bombas, então, de pistões ou bombas centrífugas, tá? Dependendo do tamanho do pulverizador. Essa bomba, o que ela vai fazer? Ela vai pressurizar essa cauda. Quando você vai pressurizar ali entre 60 libras até 120 libras, que é o que normalmente se utiliza, você vai pressurizar e depois disso ela passa aqui no manômetro, né, que faz o controle dessa pressão, dessa pressurização, e depois vai sendo distribuído em linhas até nos bicos de pulverização, tá? Então nós vamos ver ali que os bicos eles são compostos de algumas coisas. Então, sai do tanque de armazenamento, passa por um sistema de filtragem, depois pela bomba de pressurização e vai, por fim, lá na distribuição nos bicos, nas pontas, tá? Pode ter mais um sistema de filtragem, normalmente tem, né, um antes da bomba, outro depois, tá? Principalmente conforme o produto que você utiliza, e também antes na ponta de pulverização tem mais um filtro, então seria 3 filtros, tá? Então, quando nós falamos em ponta de pulverização, normalmente o pessoal confunde ponta com bico, tá? Então, o bico, o que é? Todo o conjunto que vai fazer essa distribuição. Ele vai pegar o líquido sob pressão, a cauda sob pressão, em contato com essa ponta de pulverização que muitos chamam de bico, que seria, então, esses coloridos, né? Então, verdinho, amarelo, azul, vermelho, laranja, tá? Então, isso ele vai fazer a conversão, então, a distribuição em gotas menores. Gotas finas, gotas médias, gotas grandes, tá? Em diferentes formas de distribuição. Então, nós temos pontas que distribuem, então, essas gotas numa forma de um leque, numa forma de um cone cheio, duplo leque, tá? Cone vazio. São algumas formas de fazer essa distribuição, tá? Beleza, então ele passou. Aqui, então, ele vem né, do reservatório, passa pela bomba, ele vem aqui na ponta de pulverização. Na ponta, aqui, esse é o caminho que ele vai percorrer. Então, ele passa por mais um filtro, um pequeno filtro, então, individual para cada linha. Tem uma borrachinha de vedação e ele entra propriamente dito nessa ponta. Então, essa ponta aqui, normalmente ela é fabricada ou em plástico ou algum polímero, tá? E revestida, então, com metal. Tem algumas que são revestidas também com produtos cerâmicos para aumentar a vida útil, e antigamente isso daí era tudo de metal. Então, era ou de ferro, ou de latão, e também tem de aço inox, tá? Então, tem diferentes materiais que são empregados, diferentes finalidades, né? Então, normalmente a durabilidade dessas pontas, ela vai variar, então, 1.000 horas, 5.000 horas, tá? Então, dependendo do tipo de ponta, tem algumas aí com alguns bicos, algumas pontas de aço inox que vai até 10.000 horas, tá? De utilização, você tem bastante tempo, tá? E o que acontece ao longo do ponto? Ao longo do tempo, essa ponta ela vai desgastando e aumentando a vazão, então você começa a perder a calibração do equipamento, tá? Então, aqui mostrando alguns exemplos, né, de como essas gotas são distribuídas, né? Então, veja alguns aqui no formato de leque, tá? Formato de leque, essas pontas. Alguns leques, então, com algumas zonas, então, com gotas finas, gotas médias, gotas grandes, padrão de gotas médias, somente gotas finas, gotas mais finas, duplo leque, então, coloca 2 camadas de gotas médias, formato de cone cheio, cone vazio, tá? Então, esses são os formatos. Então, tem meio cone, né? Meio leque, desculpa, alguns bicos, algumas pontas, né? Para fechar a seção, tá? E vai, nessas próprias pontas, vai diferenciando, então, o tamanho de gotas, tá? Então, isso é o que importa, porque esse tamanho de gota aqui é o que vai efetivamente chegar lá no produto, tá? Então, vocês já devem ter visto em algum local
essas pontas e essas cores, tá? Então, essa cor, ela é padrão, tá? Então, ele não é verdinho porque alguém gosta do verde. Não, existe uma padronização de vazão dessas pontas, tá? Então, normalmente, nessa sequência aqui, então, pegando então laranja para o verde, para o azul, para o verde mais escuro, onde vai aumentando o volume. Então, entra aqui depois também tem mais a cor preta, né, que vai aqui, o vermelho escuro e o preto, né, então seriam vazões maiores, tá? Então, onde você aplica, conforme se vai alternando a ponta, maior quantidade de vazão por hectare, tá? Beleza. Tá, então, essas cores, então, eles são padronizadas, essas cores, e também eles têm o aspecto para que você evite, então, de misturar no teu pulverizador pontas de diferentes vazões, porque senão fica muito difícil para você fazer a calibragem e uma correta pulverização com pontas diferentes, tá? Então, por isso que adota, né, essas cores e fica fácil de visualização, tá? Então, se você está usando uma ponta, por exemplo, aqui, uma amarela ali com vazão 0,15, se ela estragar, entupir, quebrou, você não vai colocar uma azulzinha lá com vazão 0,10, né? Então, você vai colocar sempre a mesma. Tem, ao longo de toda a barra do pulverizador, tem que ser sempre a mesma ponta, tá? A exceção vale quando é somente um tipo somente um bico de pulverização, tá? Que é o caso dos pulverizadores manuais. Essas pontas maiores aqui, quando tem um furinho do lado, elas são chamadas pontas com indução de ar ou injeção de ar, tá? Então, elas são utilizadas na redução da deriva, que nós vamos ver lá na parte da tecnologia, a parte de tecnologia de aplicação, tá? Tem algumas marcas, né? Então, por exemplo, tem essa Tijet, que é o que está aparecendo aqui, tem a Multijet, tem a Jacto também, que são os fabricantes, né, dessas pontas, tá? Então, cada uma dessas, seja Lex, seja Cone, tem um princípio, então, diferente. Alguns são mais indicados para herbicidas, outros são mais indicados para fungicidas e inseticidas, tá? Outros para adubação foliar, aplicação de produtos biológicos, tá? Então tem uma finalidade específica. Até aqui, até na parte de pontas de pulverização e funcionamento, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui as mensagens. Tem alguma coisa? Não tem nada, deixa eu ver no outro. Se tiverem, fale, pessoal. Tá tranquilo? Então tá. Então agora vamos para os equipamentos para fazer uma recapitulação, tá? Os equipamentos. Então tá. A parte de equipamentos. Então é o seguinte, partindo daquele princípio, então, que esses equipamentos, eles só vão mudar o tamanho deles e o dimensionamento e o funcionamento deles são iguais, tá? Nós temos ali vários tipos, então cada um deles é mais adequado para uma ou para outra finalidade, tá? Então, um que quase todo mundo conhece é esse pulverizador, então, Costal, né? Então, da Jacto, tem da Guarani também, tem umas quantas marcas aqui, então esse da esquerda aqui, onde ele tem todos os princípios de funcionamento, então, de um pulverizador, tá? Então, ele não muda nada de um pulverizador autopropelido da Case, da John Deere, lá de 3.500, 4.000 litros, tá? Então, é a mesma coisa. Então, olha aqui, ele tem um reservatório, 18 litros, 20 litros. Aqui do ladinho, então, ele tem essa alavanca aqui que ela vai pressurizar uma bomba, né? Então, uma bomba de pistão. Então, o movimento de sobe e desce vai pressurizar o líquido. Então, ele pressuriza aqui o líquido, né? A cauda, que ele vem, então, por essa mangueira. Tem aqui uma válvula
para aplicação, tá? Uma válvula de regulagem de abertura ou fechamento. No final tem a ponta de pulverização. Tá? Então, ela é somente de uma linha, tem alguns ali com 2 linhas, mas o princípio é o mesmo, tá? Só que a aplicação não é manual. Tem alguns equipamentos já de algumas marcas, por exemplo, da Kawashima, da Técnica, que eles não têm mais essa bomba aqui manual, então eles são já elétricos, então são a bateria, tá? Então, volumes menores, e eles são utilizados, então, com a bateria. Então, em vez de ter a bomba manual, é uma bomba elétrica, tá? Mas faz o mesmo princípio, a pulverização. Aqui na direita, nós temos, então, um pulverizador que muitos chamam também de atomizador. Então, bastante utilizado também em fruticultura, aplicação de hortaliças, tá? Então, esses atomizadores, eles funcionam um pouquinho diferente. Então, além do reservatório, da bomba de pressurização, alguns, o que eles têm? Eles possuem, então, uma turbina aqui, que ela vai gerar um jato de ar, tá? Então, nesse jato de ar, vem aqui, sai do reservatório, então, do produto, tá? Então, ele vem aqui, esse jato de ar, o produto aqui, ele entra junto do jato de ar, então, ele vai ser diluído, a calda ali, ela vai ser atomizada, então, dizemos assim, dentro desse jato de ar, ele forma gotas bem finas, tá? Então, para hortaliças e fruticultura, quando você precisa de uma camada, gotas bem finas, bastante folha, que você precisa ter uma cobertura maior, você utiliza esses atomizadores, tá? Então, eles funcionam, a maior parte deles com motores ali, que são motores 2 tempos, utilizado aí em motosserras e roçadeiras, né? Que eles vão fazer, então, esse jato de ar. Alguns, eles são adaptações de sopradores. Acho que todo mundo já deve ter visto um soprador de folha para limpeza de quintal, alguma coisa assim. Então, esse atomizador, alguns são um soprador adaptado com um tanque em cima, tá? Então, eles cumprem bem esse papel aí de fazer a distribuição do produto. A única questão é que eles têm reservatórios menores, né? Então, são 10 litros, 12 litros pela questão do peso, né? Então, não se recomenda que se utilize mais que 20, 22 quilos para trabalho, né? Porque senão você tem um desgaste muito grande do trabalhador, tá? Então, tem que ser, como você aumenta tem aqui, vai ter um motor, ele é um motor a combustão, mas o reservatório de gasolina, enfim, você reduz o volume ali de caldo, tá? Tem outros tipos também, então tem aqui adaptações, vocês vão ver dos mais variados tipos, então tem adaptações aqui, seria então uma roda, né, uma roda ali de bicicleta adaptada num carrinho, tá? Então é a junção num carrinho de mão com a bicicleta, e é onde você arruma uma barra de pulverização, tá? Vai ter também alguns com tração animal e assim por diante, tá? Então não muda ali o princípio, tá? Todos eles, então, consistem ali em fazer a pulverização, né, nas diferentes pontos, tá? Então, na distribuição das barras. Então, aqui de tração animal, então ele seria o mesmo princípio, a adaptação, então, seria um tanque, né, tanque de polietileno ali, onde você utiliza, né, então, com algumas rodas e coloca as barras. Então, você pode usar tanto com tração animal, quanto para fazer, então, com microtratores, por exemplo, tá? Então, até 200 litros. Então, você consegue fazer essa distribuição. Aqui um pulverizador tipo, então, um pulverizador típico aí, que é utilizado, então, em tratores, tá? Então, um pulverizador tratorizado, tá? Então, nós classificamos, então, esse tipo de pulverizador, então, como sendo um pulverizador de barras, tá? Então, ele vai ser a distribuição aqui por barras, tá? Por que nós chamamos ele de barras? Porque tem alguns que vão ser utilizados, então, em fruticultura, que eles vão ser os pulverizadores por turbina ou pulverizadores atomizadores, tá? Então, tem essa diferença aí. Esses pulverizadores, então, tratorizados, eles vão ser acionados, então, por tratores, reservatórios aí 400, 600, algum até 800 litros aí, tá? Que são utilizados, dependendo do tamanho do trator. O mais comum que você vai encontrar
é de 400 a 600 litros, tá? Para tratores. Menos do que isso não tem, porque daí é só aquele lá 200 litros que seria então para os micro tratores, tá? Esses pulverizadores têm alguns modelos que eles vão no sistema de 3 pontos do trator, então reservatórios menores, e tem alguns que nós vamos ver adiante ali, eles vão ser utilizados então no sistema de tração, onde você tem volumes maiores, então você consegue arrumar lá 2.000 litros, 3.000 litros, assim por diante, tá? Então você aumenta, quando você faz esse pulverizador, então ele ser tracionado, você aumenta o volume de aplicação. Ele é acionado, então, pela tomada, de força ou de potência do trator. Você conecta ali no trator e ele vai acionar a bomba, que faz a pressurização e leva para as barras, tá? Normalmente esses pulverizadores aí tem no mínimo 20 bicos, 20 bicos de pulverização, espaçados em 50 centímetros cada bico aí, com barras de no mínimo 10 metros, tá? Então é o tamanho dessas barras aí, dependendo do tamanho da utilização, da propriedade, enfim, você tem barras aí de até 35 metros para alguns pulverizadores autopropelidos. Conforme maior o tamanho da barra, você vai ter uma área de atuação maior, tá? Então ele fica proporcional ao tamanho do espaço, enfim, que você vai utilizar, tá? Beleza. Varia também nesses pulverizadores o mecanismo então de controle, tá? Tem alguns que tem a válvula que já faz autorregulagem do pulverizador, e a forma de acionamento dessas barras. Tem alguns também que tem essas barras, então, elas são eletrohidráulicas para fechamento, alguns com sensores, então abre e fecha a barra com sensor, alguns que têm sensores ópticos, que eles utilizam, então, barras de luz para fazer o desligamento quando não tem plantas, tá? Então, ele reconhece se tem o alvo ou não, tá? Também pensando em aumentar o volume de aplicação, você pode arrumar mais um outro reservatório, do lado ou na frente, né? Então você coloca um de 400 ou 600 litros aqui e mais um de 400 na frente, e você vai para 800 ou para 1.000 litros, tá? Então esses reservatórios maiores, eles servem então para você aumentar a autonomia de pulverização e diminuir, né, o número de paradas, ou alguns casos que é longe, né, o ponto de recarga do pulverizador de água, aí você vai utilizar então reservatórios maiores que aumenta, né, a autonomia, tá? Aqui mostrando então o pulverizador aplicando o produto, né, o pulverizador de barra, né, então que ele vai aplicar então de baixo para cima, tá? Então esses traturizados. Aqui um outro modelo já com abertura e fechamento automático, né? Então você aciona ele de dentro do trator, então é um sistema ali normalmente eletrohidráulico, né? Então você aciona uma chave elétrica que ela vai acionar um pistão hidráulico que vai abrir e vai fechar essas barras. Então eles são mais versáteis e estão associados a reservatórios maiores, então 800 litros e assim por diante, tá? Então, conforme o tamanho da área que você vai aumentando também o tamanho do pulverizador. Pensando então agora em fruticultura, tem aqui o pulverizador, também chamado de atomizador, pulverizador atomizador, ou alguns conhecem simplesmente por turbina, tá? Como é que ele funciona esse pulverizador? Então ele tem um reservatório também, normalmente reservatórios aí de 800 a 1.000 litros, tá? Quando montados, ou quando em carretinhas que são tracionados, aí reservatórios de 3.000 litros, 3.500 litros, tá? Muito utilizado em maçã e na fruticultura aí na região. Como é que ele funciona, então, esse pulverizador atomizador? Ele vai ter o reservatório normal, ele tem uma bomba pressurizadora, que ela vai direcionar, então, nos bicos aqui, tá? Então, veja aqui que eles têm os bicos. Normalmente, se utiliza bicos leque, ali com ponta de alta vazão, né? Se utiliza muito com bicos inox, pela questão da duração, tá? Então, com alta vazão.
Então, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, 4, na verdade é 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 de cada lado. A pulverização ele vai fazer na lateral. Então, veja, ele vai passando entre as fileiras das árvores, tá? Então, veja que ele vai formar uma névoa. Então, essa névoa, ela forma de que forma? Então, não pelos bicos de pulverização. Então, os bicos só fazem a distribuição do produto. E aqui dentro tem uma turbina. Então, ela forma um J, essa turbina, vai disponibilizar uma corrente de ar para ambos os lados. Então, ela vai formar um jato de ar, aonde a cauda, então, ela vai ser adicionada essa corrente de ar pelos bicos de pulverização, que vai formar uma névoa, então, pequenas gotículas, onde vai estar o produto ali. Então, vai estar o inseticida ou o fungicida, né, que são aplicados, alguns produtos também biológicos e também quando é feita adubação foliar. Então, essa névoa mais fina, ela tem a vantagem que ela cobre uma área maior uma área maior de folhas, mas também ocasiona muita perca de produto. Você perde muito por neblina também os produtos, tá? Então, você vai fazendo as pulverizações, vai atingindo as árvores. Então, veja que cada vez que ele passa, ele atinge cada um dos lados. Então, ele faz a volta e vem na outra entrelinha e pulveriza a outra metade de árvore, tá? Então, é assim que vai funcionar essa pulverização, então, em fruticultura, tá? Nos demais, então, tanto em lavouras ou hortaliças, é a pulverização por barras, é nesse formato aqui, tá? Então, são os dois que nós já comentamos no início ali, tá? Depois aqui, então, para áreas maiores, nós temos muito comum, então, em cultura de grãos, soja, milho, trigo, tá? Nós temos os pulverizadores autopropelidos. Então, a grande diferença é que você não tem mais a presença do trator. Então, quando nós falamos autopropelido, então é um equipamento que ele consegue, então, fazer é um equipamento específico, então ele vai ser utilizado somente para pulverização, tá? Então, eles possuem reservatórios maiores, tá? Então, aqui em cima, esse vermelhinho aqui, ele é um case, tá? Aqui, centralizar. Esse maiorzinho aqui em cima que está em destaque, então, ele é um case, né? Então, eles têm uma altura maior, aqui em relação ao solo, eles têm um vão livre de até 2 metros, você consegue ter um maior controle desses equipamentos, então, autopropelidos, maior controle em relação ao solo. Eles têm ajuste de bitola dos pneus aqui, tá? Para você trabalhar sempre na entrelinha. Para a tecnologia, ele é utilizado, então, sistemas de GPS para fazer a marcação, GPS, então, específico. As barras de 30 a 35 metros, tá? Então, no mínimo 30 metros ali cada barra de pulverização. Tanques com 3.000, 3.500. Os primeiros eram em torno ali de 2.500, tá? Então, eles conseguem ter uma autonomia grande, esses pulverizadores, e você tem um controle maior, consegue ajustar a altura aqui da barra em relação à cultura. Vários têm sensores que eles vão variando, né? E como você tem altura de até 2 metros, você consegue fazer pulverizações, por exemplo, na cultura do milho, tá? Então, mesmo por cima em culturas mais altas, o que você não consegue fazer com pulverizadores tratorizados. Então, pulverizador tratorizado, você não consegue pulverizar ali mais que 40, 50 centímetros de culturas, tá? Porque senão vai começar já danificar ela cada vez que você vai estar passando. Então, nesses casos, tem que ser, então, esses pulverizadores autopropelidos, né? Muitos locais, eles conhecem, chamam isso de gafanhoto. Tem alguns que são utilizados na cultura de arroz, que chamam de chupa-cabra também, tá? Então, são todos pulverizadores autopropelidos. Ou, então, você vai utilizar, então, se você não tem esses pulverizadores, vai ter que fazer aplicação aérea. Então, por aviões, por drones, por vante, assim por diante, tá? Boa parte deles, as barras ficam na parte de trás, mas tem alguns modelos que é no meio, que é a barra, tá? Pensando na questão da estabilidade. Esse outro aqui, o verdinho, esse outro verdinho, então, seria um John Deere, né? Aplicando ali, tá?
o formato é o mesmo. Vejo que ele tem várias pontas aqui de pulverização para facilitar, né, então, a questão da aplicação do produto, tá? Então, ele facilita bastante o trabalho, a aplicação do dia a dia, assim, é indicado para propriedades maiores. Ou então, quando você tem uma associação de propriedades, né, que você tem uma maior quantidade de aplicação de produtos, tá? Então, sempre lembrando que eles são equipamentos específicos, tá? Então, a finalidade dele é fazer a pulverização, tá? Pessoal, sobre essa questão, os equipamentos, alguma dúvida, alguma sobre essa recapitulação? Alguma pergunta? O Thiago escreveu ali que é pesado o pulverizador costal. Só quando está cheio de produto, tá, Thiago? Quando ele está vazio, ele é liviano. Alguma questão, pessoal, antes de eu passar por outra etapa? Thiago, por isso que a gente tem que cuidar pela questão do peso, né? Então, por isso que aqueles atomizadores lá têm um reservatório menor, né? 10, 12 litros, por causa do motor, né? Que condiciona o peso, tá? Então, tá. Então, vamos para a próxima etapa. Está ok. Aqui, pessoal, então, é a página do SIGA, só para relembrar, então, as nossas aulas, né? Então, do dia 23, eu deixei um material lá para vocês, para introdução, né? Essa primeira parte, tá? Então, que era Manual de Tecnologia de Aplicação, ele traz o resumo ali dos cuidados, enfim, um folhetinho que normalmente é utilizado com produtores, mas que serve para quem não tem muito conhecimento já ficar a par dessa parte, tá? Então, na aula de hoje aqui, do dia 30, tá? Método de aplicação de produtos fitossanitários, equipamentos, calibração e dimensionamentos, vai ficar, então, a ANP, para vocês realizarem, então, a partir das 9 vai estar aberto, tá? A ANP, para vocês realizarem até na segunda-feira, tá? Essa ANP, então, ela vai ser, então, a primeira nota, né, que vocês terão, e vai estar aqui também a gravação dessa aula de hoje. Lá na semana, na próxima aula, então, dia 6, é a aula assíncrona, então eu vou colocar um material lá específico sobre tecnologia de aplicação, tá? Então, para leitura também no dia 6, e na semana seguinte, então, no dia 13, nós fazemos, então, um Meet, tá? Então, dia 13 vai ser um Meet. Tá? Então, vai ser essa é a programação dessas 2 outras semanas. Excepcionalmente, hoje nós fizemos às 19h30, tá? Então, no dia 13, lá vai voltar para o horário normal das 19 horas, tá? Sobre esse material que vocês leram, alguma questão que vocês não entenderam, alguma coisa que gostariam que fosse discutido? Sim, não? Ninguém vai falar nada hoje? Vamos só escrever? Tá. Não sei se alguém está falando, está abrindo o microfone, eu não estou escutando. Josimar disse que está sem microfone. Thiago e a Iana. Então fala, Thiago. Não estou te ouvindo. O microfone está fechado, Thiago. Não sei se você está falando, mas está fechado. Oi. Agora sim. Agora consegui te ouvir, Thiago. Beleza. Alguma questão, Thiago? Tudo certo? Só deixa eu aumentar aqui o volume. Agora estamos te ouvindo bem.
Iana, tudo certo, Iana? Tá. Então, o Thiago escreveu ali por mim, tudo certo. O Josemar, estou sem microfone. O Thiago sem microfone. Iana, tranquilo até aqui, Iana? Imagino que sim. Então, assim, pessoal, então, nós já estamos finalizando. Então, só não esqueçam de realizar, então, a ANP. Vai ficar aberta até na segunda-feira para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, tem aquele grupo específico lá que o professor Komatsu criou. Vocês podem mandar dúvidas lá. Tá? Normalmente, eu vou responder mais no dia da disciplina. Vocês podem ir deixando as perguntas lá, que daí nós vamos tirando todas elas juntas, tá bom? É isso? Tranquilo, pessoal? Se não tiverem mais nenhuma questão, aí nós vamos encerrar. Tranquilo, professor. Então tá bom, agora funcionou bem aí, Thiago, no microfone. Vou parar a gravação aqui.